galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar do futebol brasileiro nos campeonatos que estão em curso. Sexta-feira, chegando aí, chegou final de semana, como todos falam, sextou, e temos Campeonato Brasileiro 2019, sexta rodada. Aí ficam faltando 3 para dar aquela parada para a Copa América. Então, sexta rodada do Brasileirão 2019. E aqui o canal Resenha com Magalhães vai fazer uma pré-análise dos jogos que teremos. Temos aí muitos times que vão jogar no meio da próxima semana pela Copa do Brasil, pela Copa Sul-Americana. Teremos muitos brasileiros envolvidos. Na outra semana também tem Copa do Brasil, mas essa semana que vai entrar agora, a próxima, é uma semana cheia igual foi essa que está passando com Copa do Brasil e Sul-Americana. Então muitos times poupando jogadores, fazendo time misto, fazendo time reserva. Então fica meio que imprevisível. Você pode até fazer um levantamento, futurologia, bola de cristal, mas é muito complicado que você não sabe direito como alguns times vão jogar. No meio dessa semana teve alguns times que tiveram atuações esplendorosas. Dá um exemplo do Fluminense, teve uma atuação esplendorosa. O garoto João Pedro arrebentou, meteu 3 gols, com 11 minutos já estava o Fluminense 3-0. Ou seja, times embalados. Eu vou fazer um adendo aqui. Meus amigos torcedores do Fluminense, apesar de todos os problemas que o Fluminense vem passando administrativamente, falta de salário, devendo a Deus e o mundo, um tumulto, vocês estão apoiando o time de vocês. Na derrota, o Diniz perdeu, teve aí uma sequência, início do Brasileiro com 3 derrotas. Eu não vi ninguém pichar muro, ia mandar o Diniz embora, ia contratar quem? O problema do Fluminense não é o treinador. O treinador está fazendo um trabalho ali dentro do que pode, com os jogadores ali. Eu falei, falta um pouco de qualidade técnica. E ele está tentando e está conseguindo encontrar essa qualidade técnica na base. Então, parabéns aos torcedores. O problema do Fluminense não é treinador e não é jogador. Lógico, quanto mais jogadores de categoria tiver, melhor. O problema do Fluminense é administrativo. Então, parabéns à torcida aí por estar apoiando o time dentro do possível. Parabéns. Poderia falar de outros, mas senão o vídeo vai ficar muito grande, mas a gente tem que fazer esse adendo, que o Fluminense veio no início rateando muito, não ganhou nada, mas na última rodada do Brasileiro goleou 4-1 Cruzeiro. Agora no Atlético Nacional, com um time muito bom do Paulo Tuori, está no momento ruim. Mas é um time grande aqui da América. O Fluminense foi lá, fez um placar legal no primeiro jogo. Então a gente tinha que mencionar isso. Então vamos lá para os jogos do Campeonato Brasileiro. Teremos no sábado Botafogo e Palmeiras. Bom, o Botafogo teve aquele início muito bom com Barrocas. E agora, como o próprio Barrocas disse, está tentando encontrar aquele meio termo do que é o Botafogo. Já colocou uma cara, gosta da posse de bola. É um pouco diferente do Palmeiras. O Palmeiras até fica com a bola porque tem jogadores com qualidade, mas não é o principal ponto da sua estratégia. O Botafogo fica com a bola, trabalha essa bola, fica movimentando essa bola, mas tem uma certa dificuldade de chegar na área do adversário. Aí é uma questão técnica dos jogadores, que a qualidade técnica de alguns jogadores do Botafogo é bem limitada. Já o Palmeiras não fica tanto com a bola dessa maneira, só que chega muito rápido ao ataque. Por quê? Por causa da qualidade técnica dos seus jogadores. Botafogo aí vem de jogo
pela Copa Sul-Americana, conseguiu um grande resultado fora de casa, agora joga essa semana em casa para decidir a sua vaga na Sul-Americana. O Palmeiras também jogou no meio de semana contra o Sampaio Corrêa pela Copa do Brasil, fez um resultado lá, se não estiver enganado, de 3-1, eu acho, se eu não estiver enganado. Não, 3-1, foi 1-0, né? Foi 1-0, 3-1 foi do Inter. Foi de 1-0, gol de falta do Moisés, e agora decide o jogo em casa. Como é que vai fazer? Botafogo vai com time misto, Palmeiras vai com time misto. O time misto do Palmeiras, vamos lá, honestidade, o time misto do Palmeiras é a mesma qualidade do Botafogo, até um pouco melhor. Então, independente do time que o Palmeiras venha, time A, time B, sei lá como é que o Filipão trata, o time é forte, ponto. O Botafogo vai com o time principal, vai mexer, vai poupar, a gente não sabe. O que eu sei, eu posso falar, que se o Botafogo for com o seu time principal, o que ele considera principal, vai ser pedreira de qualquer maneira com qualquer time que o Filipão montar. Porque o elenco do Palmeiras tem qualidade independente do que coloque. E o Palmeiras é o líder do campeonato e não é à toa. Então é um jogo, para mim, muito imprevisível e vai depender muito, na minha concepção, da forma como o Botafogo vai jogar. Da forma como o Botafogo vai jogar. Então, dá resultados, mas se eu fosse não gosto muito de dar palpite, mas se eu fosse dar um palpite para esse jogo do Botafogo e Palmeiras, eu daria empate. Teremos Grêmio e Atlético Mineiro. O Grêmio também jogou pela Copa do Brasil, joga na próxima semana de novo, só aqui em casa contra o Juventude, empatou a primeira fora de casa contra o Juventude, 0-0, mas um 0-0, sim, mais ou menos, porque foi quase que um ataque contra a defesa o tempo inteiro. O Grêmio não está jogando dos melhores de futebol, alguns jogadores tecnicamente caíram, o Cortez faz muita falta ali, Kahneman também, tem improvisado o zagueiro. Não sei como é que o Renato vai para esse jogo em casa contra o Atlético Mineiro. Vai poupar, não vai poupar? Eu, se sou o Renato, não poupo ninguém. Vou com o que ele acha que tem de melhor. Porque ele precisa ganhar, porque ele está lá embaixo. Ele é o penúltimo colocado. Então, precisa mostrar o resultado até para dar uma resposta. A torcida está apoiando, a torcida está do lado, mas vai chegar uma hora que se os resultados não apareceram, o próprio Renato falou, poxa, em não sei quanto tempo, tivemos 6 títulos. Pô, legal, isso tudo a gente sabe e eu concordo, e Renato é vencedor pra caramba. Mas se começar a perder, daqui a pouco começa o burburinho, já começa a falar, aquele que não gosta do presidente começa a falar, um monte de emissoras de televisão, comentaristas que dizem que odeia time grande, principalmente falar de time grande é bom, que daí daqui a pouco começa, aí vai soltando as coisinhas na internet, daqui a pouco perturba o ambiente. O Renato falou que não perturba o ambiente, mas a gente sabe que tem torcedor, infelizmente, que vai pela cabeça de televisão, vai de rádio, negócio de YouTube, canal de YouTube igual o nosso aqui, vai falando, daqui a pouco vai colocando as coisas na cabeça, daqui a pouco a torcida está contra e está pedindo a saída do Renato. Que seria uma insanidade a saída do Renato. Mas, se não acontecer e não dar brecha para esses antes, né? Porque tem comentarista, canal de televisão que é anti-futebol, fala sobre futebol, mas é só para meter malho, melhor é o Grêmio fazer uma partida a contento. O Grêmio vai jogar em casa, joga a próxima partida da Copa do Brasil com o Juventude. Penso eu que deveria ir com o time principal. Vai jogar contra o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que teve altos e baixos, perdeu para o maior rival do Campeonato Mineiro, veio no Campeonato Brasileiro de uma derrota para o Palmeiras de 2-0 em casa, aí depois ganhou do Flamengo de 2-1 com 1 a menos, só que tem que ter um adendo. Eu falo isso com cautela, de vez em quando as pessoas não entendem. De repente, o torcedor do Atlético Mineiro não vai entender. Vamos lá. O Atlético ganhou sim. Pô, mas vamos ser sinceros. Os 2 gols do Atlético foram coisas... uma forçação de barra ali,
a bola acabou sobrando no pé do jogador do Atlético. Poderia ir para fora, poderia ir para o goleiro, poderia ir para tudo quanto é lugar. Mas a sorte ajudou. Sorte faz parte do futebol. Ele gol. O outro, vamos ser bem sinceros, o Thiago nem olhou para o gol. Ele chutou e a bola entrou e, a meu ver, o goleiro do Flamengo falhou também. Mas quando estava ali no primeiro tempo, o Flamengo jogou melhor. O Atlético não estava jogando melhor do que o Flamengo. Não estava. E no segundo tempo fez logo um gol no início e depois foi aquele bombardeio do Flamengo. O Flamengo, por um sistema defensivo bem sólido do Atlético e um pouco de falta de sorte no caso do Flamengo, e sorte um pouco, junto com competência do Atlético, o Atlético acabou levando a vitória. Mas no futebol, tem que se analisar. O resultado é uma coisa e o futebol apresentado é outro. Melhorou, é um time mais regular. Vem de um jogo pela Copa Sul-Americana também. Vai jogar essa semana de novo pela Copa Sul-Americana. Como é que o Atlético vai? Time principal, vai poupar, não vai poupar? Ou seja, a gente não sabe direito como é que Grêmio e Atlético vai aí jogar. Se for jogar os times principais, vai ser parelho. Se for jogar time misto, acredito que também seja parelho de qualquer maneira. Então, o jogo Grêmio e Atlético vai ser parelho de qualquer maneira. É um jogo imprevisível. Pelo momento que o Grêmio vive, pelo futebol que vem apresentando, que está dando umas rateadas, e o momento do Atlético que está conseguindo encontrar uma regularidade, uma consistência no seu sistema defensivo. Então, sistema defensivo e ofensivo. Então vamos lá. O Grêmio joga em casa, o Atlético joga fora de casa. O Grêmio, no momento tático, técnico, está dando uma rateada. O Galo está um pouquinho melhor. A meu ver, dá uma certa equilibrada ali. Vem de resultados legais do Atlético. Então, é um jogo muito parelho também, onde pode acontecer, sinceramente, qualquer resultado. Mas é um grande jogo para se ver. Então, 2 grandes jogos, Botafogo e Palmeiras e Grêmio e Atlético no sábado. 2 jogões. Também, se eu tivesse que dar um resultado ali, um palpite, também daria empate. Aí teremos no domingo, Flamengo e Atlético Paranaense. O Flamengo teve a semana toda para treinar, só que bombardearam o Flamengo. Eu, sinceramente, não quero nem mais tocar no assunto, porque eu já dei minha opinião aqui, foram contra mim. Eu acho uma sandice do que estão falando, tanto pela TV quanto pela internet, uma grande sandice. Olha o jogo. Pô, bicho, o Flamengo jogou mal contra o Atlético Mineiro? Porra, não jogou, cara. Não jogou mal, não. O Flamengo foi melhor do que o Atlético no primeiro tempo. Tomou um gol ali, a zaga deu um certo azar. No segundo gol, o zagueiro deu mole, o Thiago deu um chute espírita e o Diego Alves também falhou um pouco. Mas o Flamengo jogou melhor. Aí vem falando que a impressão que está dando é que o Flamengo não está jogando absolutamente nada. Tá uma merda, tá tudo ruim. E não é. Igual alguns caras falam, o Flamengo não tem tática, só joga na sorte. Pô, não sabe nada. Sabe nada. Foi campeão do Rio. Tá, mas jogou com o Vasco. Pô, e daí? O Vasco é gigante. Não tá num momento bom, o time não é dos melhores, mas também só ganhou na sorte. Então, menospreza o restante. O Flamengo só tá jogando na sorte. Se classificou na Libertadores para as oitavas, tudo na sorte. Ganhou do Cruzeiro aqui na estreia do Brasileiro, tudo na sorte. Tudo na cagada. Arrego, pô. Só na habilidade dos jogadores. Arrego. E, vou falar de novo, falar de time grande aqui no Brasil repercute. Tem canais de YouTube, de TV, que adoram criar futrica, adoram falar mal, porque dá notoriedade. Não tem jeito. Então fala mal. Tem uns que só vêm para falar mal, tá tudo errado. Não acrescenta em nada. Mas adoram falar mal. E fica empurrando. Aí tem diretores também no Flamengo que acabam cometendo gafe, não conseguem se explicar direito. Igual o cara falou lá, não foi a torcida que escreveu, porque escreveu o Mickey certo. Mandou mal pra cacete, mas eu não quero entrar nesse detalhe. O Flamengo teve a semana toda para treinar, os jogadores estão fechados com o Abel. Pra mim, só o fato de pensar em mandar o Abel com 5 meses de trabalho é uma sandice. É por isso que o Flamengo está uma cacetada de tempo sem ganhar porra nenhuma. Porque acha, vamos lá,
que o time do Flamengo, porque gastou o dinheiro, é o melhor do planeta, não pode perder nunca. O time do Flamengo não é o melhor, não é o Barcelona, não é o Real Madrid. Os jogadores que estão no Flamengo não são aqueles jogadores de lá. Não são. Muito pelo contrário. Pará e René são fracos. Fracos. O problema do Flamengo tem a lateral ali. Precisa de um outro zagueiro para o lugar do Léo Duarte. Eu venho falando há muito tempo. Ah, mas gastou muito dinheiro. Gastou. Porque achei até caro demais de alguns jogadores. Porém, não é assim. Porque gastou, tem que ter resultado? Não é assim. Tem que se dar tempo. Você pega os dois treinadores do Tottenham e do Liverpool, estão lá 3, 4 anos, ganharam o quê? Nada, mas tem um trabalho. E vim falar que não tem trabalho, porra, erro. Pô, a Bela não nasceu ontem, cara. E vai jogar contra o Atlético Paranaense, que está na final da Recopa. O time do Atlético Paranaense é um dos melhores do país. Tive discussões homéricas com os torcedores do Atlético Paranaense por causa do jogo do Atlético Paranaense contra o River Plate, que o Atlético Paranaense ganhou de 1-0 só. Um monte de falou, mas todos os comentaristas falaram que o Atlético jogou muito, foi a melhor partida, sufocou para coisa e tal. Amigo, eu vou falar de novo para terminar. Para mim, sufocar, não dá espaço, é quando você tem uma posse de bola muito maior, o número de chutes a gol muito maior, as chances que o adversário tem são quase nulas. Isso, para mim, é sufocar, é não dar chance para o adversário. Não foi isso que aconteceu no jogo. O placar foi 1-0, o Atlético Paranaense, um placar pequeno para se jogar lá. Eu sei que está jogando contra o River, porém, falaram, foi o melhor jogo. Eu já vi o Atlético jogar melhor. O Atlético jogou bem? Jogou bem. Mas para mim não foi a melhor partida. Jogou bem? Jogou. Jogou mais do que o River? Jogou. Mas não foi a melhor partida. O River teve chances até de fazer gol. O River teve 50% de posse de bola igual o Atlético Paranaense. Teve até mais escanteios que o Atlético Paranaense. Ou seja, permaneceu muito próximo à área do Atlético Paranaense, o que eu não vejo em outros jogos. Mas isso eu não estou falando que jogou mal. Mas eu não vou pela cabeça dos outros. Eu faço a minha análise. E outra, eu vi o jogo por um canal argentino. Eu não vi melhores momentos e nem VT. Eu vi o jogo todo. E continuo com a minha convicção. O Atlético jogou bem, mas já vi jogos melhores do Furacão. E esse Furacão vai jogar nessa semana a final contra o River lá. Provavelmente vai vir com o time todo reserva contra o Flamengo. Esse time reserva que perdeu em casa para o Corinthians. Deve ser esse que vai jogar contra o Flamengo. Acredito eu. Se for esse reserva, coloco o Flamengo como favorito, vitória do Flamengo. Se for o time principal do Atlético Paranaense, para mim, é pau a pau. Pode acontecer qualquer resultado. Entendido? Se for o time reserva, eu coloco o Flamengo como favorito. Se for o time principal, eu coloco pau a pau. Só que, não vou ser mentiroso, o Flamengo está jogando em casa, com apoio da sua torcida, pelo menos daquela torcida que quer que o Flamengo continue jogando, porque tem uma parte da torcida que não quer. Com apoio da sua torcida. Jogando em casa e tendo o Atlético Paranaense um problema crônico que todos sabem, de ter um modo diferente de jogar fora de casa e ter essa dificuldade de ganhar fora de casa, eu coloco, mesmo com o time titular do Atlético Paranaense, um pouco de favoritismo para o Flamengo. Mas é um jogo muito parelho, onde o empate também não seria anormal. Só que se acontece o empate, acho que jogam a Gávea o chão, porque tem um monte de torcedor modinha. Temos aí no domingo Santos Internacional. Santos
vinha, porrou o Vasco, pá, rumo ao título, vamos ser campeão, bum, tomou de 4 do Palmeiras. Aí, pum, dá aquela baixada de bola, volta à realidade. Vai ser um time que vai oscilar, porque tem um problema muito parecido com o Fluminense. Algumas peças ali não são de rara qualidade. Mediano, tá chegando gente, de repente fica muito mais forte. Esse Santos vai jogar contra um Internacional que tem jogo pela Copa do Brasil no meio de semana. Só que esse jogo pela Copa do Brasil no meio de semana, o Inter já deu uma encaminhada. Vai jogar fora de casa contra o Paysandu. Ganhou em casa de 3-1. Vai jogar fora de casa contra o Paysandu. Uma viagem longa, só que do sul para lá é mais fácil do que o contrário. Então a gente não sabe se ele vai poupar alguém ou se não vai poupar alguém. Então a gente não sabe como é que vai o Inter. Mas, independente do time que o Inter vai jogar contra o Santos, o Inter tem que tomar cuidado porque o Santos é um time, ou ele é 8-80, ou ele goleia ou toma uma goleada. Ou goleia ou toma uma goleada e vai muito da inspiração. E vai depender muito também de como o Inter vai jogar, como vai se comportar. Se também vai para cima, se vai recuar. Então, esse jogo é um outro jogo que a gente tem que saber. O Inter vai com o time titular ou não vai? Se for, o jogo é parelho. Se não for com um time misto, eu coloco o Santos como favorito. Então, ali é outro jogo que não tem como você falar, porque a gente não sabe o time direito que vai estar. Temos ainda domingo, Fortaleza e Vasco da Gama. Lá, acredito eu que o Fortaleza vai com o time todo reserva, porque ele tem a decisão. Agora me fugiu, eu não sei se a decisão da Recopa é agora essa semana. Se a decisão da Recopa for essa semana, acredito eu que o Fortaleza vai com o time todo reserva. Porque ele tem um jogo dos mais complicados contra o Botafogo da Paraíba, fora de casa, decidindo a Copa do Nordeste. Ganhou a primeira de 1-0 e depende de um empate para ser campeão da Copa do Nordeste. Então, se o jogo for essa semana, acredito que vai com o time todo reserva. É uma chance para o Vasco da Gama, do Vanderlei Luxemburgo, que está mal, está em último lugar. Teve um tempo para treinar, para jogar lá no Ceará e tentar um bom resultado. Se o time do Fortaleza for o titular, coloca o Fortaleza como favorito perante o Vasco. A torcida vascaína pode ficar chateada, mas é o momento. Agora, se o Fortaleza for com o time reserva, mesmo jogando fora de casa, eu coloco o Vasco com uma certa vantagem, porque acredito que vai ter um pouco mais de entrosamento e o Vasco teve o tempo inteiro para treinar. Mas é um jogo complicado, mas se tiver o time reserva, eu coloco o Vasco da Gama, mesmo jogando fora de casa, mesmo em último lugar, com a leve vantagem, porque vai estar com o seu time titular. E o time do Vasco, uma hora vai dar uma engrenada, acredito eu. Vai brigar pelo título? Não, mas temos Cruzeiro e Chapecoense. O Cruzeiro que está no momento de baixa. Vem no momento aí de baixa. Não tem jogo pela Copa do Brasil essa semana. O jogo da Copa do Brasil do Cruzeiro é só na outra semana. Então teve a semana livre. Para treinar. E vai jogar em casa contra a Chapecoense. Time titular, vamos ser bem honestos, o time do Cruzeiro é um dos mais fortes. Está no momento conturbado, igual ao do Grêmio, mas é um momento mais forte e que o Mano Menezes veio de uma goleada, vai ter que dar uma resposta, tomou uma goleada do Fluminense, vai ter que dar uma resposta em casa. Então o Cruzeiro, acredito eu, que neste caso tem um favorito sim. Sim, Cruzeiro é favorito em frente a Chapecoense. Chapecoense que está tentando somar os seus pontos, tem que fazer isso mesmo, mas jogando no Mineirão e o Cruzeiro querendo mostrar uma resposta para a sua torcida da baixa que o time deu, coloca o Cruzeiro como favorito. Temos no domingo ainda, Bahia e Fluminense. São dois times que jogaram pela Copa do Brasil e vão jogar de novo pela Copa do Brasil. O Fluminense pela Copa do Brasil não, o Fluminense pela Sul-Americana e o Bahia pela Copa do Brasil. Jogando em casa, o Bahia é forte, jogando em casa.
mas acredito eu que o Bahia vai com time reserva, porque o Bahia tem um jogo dificílimo contra o São Paulo pela Copa do Brasil. Ganhou a primeira de 1-0 e joga em casa para passar para as quartas de final. É mais um din-din. Apesar daqui no Sudeste, de repente aí na Bahia, vocês não estão vendo, estão falando que foi um absurdo o São Paulo perder para o Bahia, não vi nada disso, porque os dois jogos, pelo Campeonato Brasileiro e para a Copa do Brasil, o Bahia jogou mais. Mas aqui no Sudeste é complicado. Então, acredito que o Bahia vai com time reserva. E o Fluminense tem que viajar, vai jogar na Colômbia, jogou pela Sul-Americana, ganhou de 4-1, tá com placazaço, mas não pode dar mole lá. Então, penso eu que esse jogo também, tanto Fluminense quanto Bahia, vão com time reserva, misto ali, e é um jogo que pode acontecer qualquer coisa. E são dois times que gostam de jogar futebol, visam gol. Então, este jogo pode acontecer qualquer coisa. Nesse jogo, Bahia e Fluminense, eu não digo nem empate, nem nada. Esse jogo eu não vou dar palpite nenhum, que pode acontecer qualquer coisa nesse jogo, porque são dois times que focam o futebol. E provavelmente também não vão com seus times principais, vão com seus times reservas. Temos ali Corinthians e São Paulo. Corinthians que está com aquele problema de ataque, fazendo pouco gol, mas o Carille está tentando encontrar ali aquela forma. No jogo pela Sul-Americana já fez gol, mas tem uma viagem, acho que ele jogou essa em casa, se não estiver enganado, jogou a primeira em casa, vai jogar a segunda fora, não é nenhum para o Deportivo Lara, mas vai jogar fora, então acredito eu que também, apesar que é clássico, né, cara? Eu não acredito. Será que Corinthians e São Paulo vão poupar? Porque o São Paulo tem um jogo complicado contra o Bahia. E o Corinthians tem que viajar. Mas é claro, será que vão poupar? Acredito que não. Acredito que vão com seus times principais os dois. Não vão poupar. Neste caso, pelo que eu tô vendo, eu coloco o Corinthians favorito nesse jogo. Levo, acredito eu, que nesse jogo de Corinthians. O time do Corinthians é mais consistente, está mais consistente do que, mesmo não praticando um futebol muito bonito, o time do Corinthians tem um futebol mais consistente do que o do São Paulo. O São Paulo está com um problema muito grave de cair muito para o meio, não abrir para as pontas, toca muito ali, não faz triangulação, os jogadores ainda não chegam à linha de fundo, tem muita dificuldade para fazer isso. Até ataca, fica muito com a bola, só que na minha visão, estão fazendo errado, estão afunilando demais. Se continuar assim, vai facilitar e muito para o Corinthians. Ainda mais o Corinthians jogando em casa. Então eu coloco aí o Corinthians um pequeno favoritismo em cima do São Paulo, vendo uma boa vitória, fizeram gol, provavelmente vai deixar o Wagner Love ali na frente como centroavante. De repente pode ter dois ali, ele ou Gustavo, mas vamos ver. Mas coloca o Corinthians com um certo favoritismo. E começa nessa rodada os jogos na segunda-feira. Teremos 2 jogos na segunda-feira para encerrar a rodada. Temos aí CSA e Goiás. O Goiás vem fazendo uma boa campanha. O CSA não vem jogando mal. É um jogo muito parelho. O Goiás vem me surpreendendo pelo futebol que vem praticando. É um jogo muito parelho. Muito parelho. Aonde a vitória do Goiás com o CSA não vai ser nada de anormal. O CSA precisa somar pontos em casa. Precisa fazer ponto em casa. Então, é um jogo onde o CSA tem que sair. E o Goiás tem que explorar essas saídas do CSA. Então, o jogo também pode acontecer qualquer coisa, inclusive empate. Mas, sinceramente, não acredito que nesse jogo CSA e Goiás vai dar empate. Não acredito. Mas essa é a minha opinião. Quem é que vai ganhar? Não sei, mas não acredito que dê empate CSA e Goiás. Mas estou gostando muito desse início de campeonato do Goiás. E o CSA também não está fazendo uma partida ruins. Só que ele está chegando agora. Então leva um tempo para entender o que é a Série A. E fechando também, Avaí e Ceará. Avaí e Ceará tiveram tempo aí para se preparar. Avaí jogando em casa, também ali na parte de baixo da tabela. O Ceará também não está muito lá em cima, está mais ali naquela mediana, um confronto direto, aonde tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Então, nesses 2 jogos de segunda-feira,
eu coloco jogos iguais. Tudo pode acontecer. Uma vitória do Ceará em frente ao Avaí fora de casa não é anormal. A vitória do Avaí não é anormal. Então, são jogos, esses dois jogos de segunda-feira, eu não tenho a menor ideia. São dois jogos também que eu não posso nem falar da palpite se dá empate ou não. Então, tá aí os jogos da minha análise rápida de jogo a jogo e eu espero o seu comentário. O que você acha dessa rodada? Dê aí o seu palpite e eu aguardo aqui. Então, eu peço a você, meu amigo, que curta, compartilhe, inscreva-se no canal Resenha com Magalhães. Estamos no YouTube, Facebook e no Instagram. Dê seu like e faça o seu comentário. É muito importante para o nosso canal. E nessa rodada eu quero ver, ó, esse gol cheio, muitos gols e jogos bons. E no final da rodada tem o nosso resumão. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto. Tchau.